Para você que entrou nesse vídeo, onde eu quero falar 3 coisas muito interessantes sobre o reino de Deus. Primeiro, existe uma diferença entre reino e império. Segundo, eu preciso passar por uma etapa antes de pertencer ao reino de Deus. E terceiro, é muito melhor ser escravo do que ter uma vida em liberdade. Então fica comigo nesse vídeo, porque hoje a gente vai abordar diversos assuntos. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos a esse canal. Estamos aqui para falar sobre o reino de Deus e com o tema de escravos no reino de Deus. E na Bíblia, escravo e servo têm o mesmo significado, que é alguém que não é livre, alguém que é privado da sua liberdade, alguém que age com obediência ou servindo a um senhor. E para a gente começar, está em Colossenses do capítulo 1, versículo 13, diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Primeiro ponto que eu quero falar com vocês: existe uma diferença entre império e reino. Um reino, ele é composto de um só rei, um só país, um só território, um só povo e uma só cultura. Agora o império, ele é um conjunto de países. São vários governantes, são vários povos diferentes, várias línguas e culturas diferentes. E olha que interessante, Efésios 4, ele é bem assertivo, que nós somos um só corpo, que nós somos um só espírito, que nós temos uma só esperança e servimos a um só Deus e Pai de todos nós. Por isso que em Colossenses ele diz que o império das trevas e não um reino das trevas. Porque há várias coisas diferentes nesse império. Há várias religiões, há várias linhas de pensamento, há vários senhores de si mesmo, há várias coisas que não se conectam, que não são um. Agora, no reino de Deus, nós temos Cristo sendo cabeça. Nós somos ligados com um só corpo, sendo direcionados pela palavra de Deus, servindo a um só Deus, tendo a cultura dos céus. Nós somos um povo separado, pertencendo a esse reino, vivendo em unidade. Em Gênesis você vai ver que após a queda do homem, nós começamos a nascer com a raiz do pecado em nosso coração. Agora, se você for lá em 2 Coríntios, você vai ver que agora o diabo, ele é o Deus desse mundo. E se a gente voltar em Mateus, no capítulo 4, você vai ver que quando Jesus ele é levado ao monte, o diabo, em uma de suas tentações, ele mostra todas as suas terras, toda a sua riqueza, todos os seus povos para Jesus, toda a sua fama, toda a sua glória, porque ele domina esse mundo. Mas Jesus, ele tem um entendimento que nós precisamos guardar isso em nosso coração. Ele serve o Deus criador dos céus e da terra. O Deus que é dono do ouro e da prata. O Deus que é o governante, é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Então, quando nós estamos no reino de Deus, riquezas, culturas, povos, todas essas coisas não têm valor algum, porque nós seguimos a cultura de Deus. Nós servimos a um só Deus, nós agora somos um só povo e vivemos em unidade seguindo a direção de Deus. Segundo ponto, para a gente poder pertencer ao reino de Deus, nós precisamos passar por um processo muito importante. Chama-se libertação. O processo de libertação vai nos livrar da nossa vontade, do nosso desejo, do nosso achismo, das intervenções malignas que aconteceram sobre a nossa vida, tudo aquilo que não pertence ao reino dos céus, tudo aquilo que nos torna imundo, toda a raiz do pecado é tirada. Por quê? Porque agora que nós vivemos no reino de Deus, nós somos direcionados por um só pensamento, que é o pensamento de Deus. Nós andamos em um só caminho, que é o caminho de Jesus. Nós vivemos em uma só cultura, que é a cultura dos céus. Ou seja, a nossa vontade não prevalece mais. O nosso desejo não pode prevalecer mais. O nosso governo em nós mesmos não pode prevalecer. Por quê? Porque agora nós pertencemos ao reino dos céus, servimos a um rei. E a Bíblia diz que como pode alguém servir a dois senhores? Como eu posso servir a Deus querendo servir a minha vontade? Como eu posso querer fazer algo para Deus querendo fazer a minha própria vontade? Eu preciso me libertar e entender que agora eu estou sendo direcionado por Deus. Porque Cristo ele me libertou para que agora eu pudesse servir a Ele.
ser um escravo no reino dele. Romanos 6, versículo 16 diz assim: vocês não sabem que se tornam escravos daquilo a que escolhem obedecer? Porque podem ser escravos do pecado, que conduz à morte, ou podem escolher obedecer a Deus, que conduz à vida de justiça. Graças a Deus, porque antes vocês eram escravos do pecado, mas agora obedecem de todo o coração a este ensino que lhes é transmitido. Nós antes éramos escravos do pecado. Vivíamos escravos do império das trevas. Vivíamos escravos da nossa própria vontade, escravos do nosso próprio desejo, escravos de nós mesmos, andando em um caminho contrário, a qual iria nos levar para o inferno. Mas agora que fomos libertos, agora que fomos restaurados, que fomos limpos, pertencemos a Cristo. Pertencemos à vontade do Senhor, servimos à vontade do Senhor. Por quê? Porque foi pago um alto preço, um preço de sangue por nós. Porque pela graça de Deus nós somos salvos e libertos. E ser escravos de Cristo é melhor do que qualquer liberdade no mundo. Viver servindo ao Senhor é melhor do que viver servindo à nossa vontade. Viver fazendo a vontade de Deus é melhor do que qualquer liberdade no mundo. Viver seguindo o caminho de Deus é melhor do que qualquer coisa do lado de fora. Viver segundo a vontade de Deus é melhor que tudo isso. Nós precisamos ser escravos de Cristo, escravos no reino de Deus. E o terceiro ponto é justamente isso. É melhor ser escravo de Cristo do que ter liberdade no mundo. É melhor servir ao Senhor do que qualquer liberdade, servindo a minha vontade. Sendo escravo do meu desejo, sendo escravo de mim mesmo. Porque os pensamentos que o Senhor tem a nosso respeito são pensamentos de paz, são pensamentos de bênção. Ele sabe qual que é o melhor para nós. Na Bíblia diz que vós, homens, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quem dirá o nosso Pai que está nos céus? Quando nós deixamos de cumprir a nossa vontade, de fazer o nosso desejo, não é abdicar daquilo que nós achamos que é melhor, mas é entender que Deus ele tem o melhor para a nossa vida. Entender que Deus ele sabe aquilo que nós precisamos. Deus ele tem pensamentos muito maiores, muito mais além. Ele sabe daquilo que é melhor para a nossa vida. Quando nós deixamos de lado toda a nossa vontade, entender que eu confio totalmente no meu Rei, eu confio totalmente no meu Senhor, eu confio totalmente em Cristo, porque Ele sabe o que é melhor para a minha vida. E quando eu entendo isso, eu também entendo que um escravo ele não tem liberdade. O escravo ele não tem desejo, um escravo ele não tem vontade, um escravo ele não tem o seu livre-arbítrio. Ele vai seguir aquilo que o seu Senhor manda ele fazer. Um escravo ele não fica questionando o seu Senhor. E é estranho a gente falar sobre escravidão, porque a gente vem de um pensamento feudalista, onde um escravo sempre apanhava, um escravo sempre era castigado, sempre era açoitado de alguma forma. Mas com Cristo, por mais que nós, às vezes, precisamos e devemos ser corrigidos, devemos ser moldados, restaurados, devemos ser alinhados, nós precisamos entender que o Senhor, Ele é um Deus de amor, e Ele faz isso não para que nós possamos sofrer, ou não porque Ele tem prazer em nos machucar, em nos bater, em nos corrigir, não por conta disso, mas porque Ele sabe que quando Ele está nos corrigindo, quando Ele está nos moldando, quando Ele está impondo limites que precisamos, não é para o nosso mal, e sim para o nosso bem. Ele é um Senhor que busca que seus servos sejam cada vez melhores e cresçam e desenvolvam, porque Ele sabe o que é o melhor para nós. Quando eu entendo que a minha vontade não é o melhor para mim, quando eu entendo que o meu desejo de liberdade não é o melhor para mim, quando eu entendo que o meu direito, aquilo que eu penso, aquilo que eu desejo não é o melhor para mim, eu entendo que agora realmente eu confio em Deus e eu sei que Ele tem o melhor para a minha vida. Ser escravo é estar totalmente dependente, é servir totalmente em obediência, é servir totalmente a um Deus que sabe todas as coisas. Então, para que nós possamos ser escravos no reino de Deus, eu preciso ser liberto. Porque para pertencer ao reino de Deus, eu não posso pertencer servindo a dois senhores. O reino de Deus
precisa crescer, precisa desenvolver. E nós que precisamos de Cristo, precisamos entregar a nossa vontade, o nosso desejo, a nossa liberdade aos pés da cruz, servindo a Deus. Então, é isso que eu queria falar hoje. É mais antes servir a Cristo. É mais antes ser escravos de Cristo do que qualquer liberdade no mundo. Então, já espero o próximo vídeo, que a gente vai continuar falando do reino de Deus e tem muito mais coisa a ser dito.